Olá! Para você que nos acompanha em mais um episódio do Abstract, estamos hoje aqui com a Cristiane Stedley, coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher do município de Rio do Sul, e com a Soninha da Silva, enfermeira, especialista em aleitamento materno, representante da Associação Brasileira de Aleitamento Materno. Neste mês, onde nós tratamos do aleitamento como uma estratégia de nutrição, de aconchego, de acolhimento das crianças, também discutimos a importância de aleitar, a importância da amamentação. E neste contexto, é importante que a gente discuta como é que a amamentação acontece, quais são os serviços que temos aqui na região que nos apoiam e como que nós podemos incentivar estas mulheres a seguir amamentando. Além disso, também é importante que a gente envolva a família e a comunidade. O aleitamento materno não é um processo isolado da mãe e do filho, ele é um processo que precisa acontecer na família e na comunidade. Dessa forma, Cris, gostaria que você se apresentasse e contasse pra gente como é que estão acontecendo os serviços lá no CAM e o que a gente tem para oferecer para estas mulheres enquanto incentivo e promoção do aleitamento materno. Boa tarde, Rosemary, tudo bem? Boa tarde, Soninha. Então, o Centro de Atendimento à Mulher, ele tem uma gama de serviços, né? Na parte do aleitamento materno, hoje, nós temos 2 enfermeiras obstetras que dão apoio para a mãe que tem dificuldade no aleitamento. Sendo moradora do município de Rio do Sul, ela faz contato conosco. Chegando lá, a gente leva ela para um dos consultórios, né? Hoje, a gente não tem uma sala específica para o atendimento dela, ela é atendida no consultório comum, onde qualquer outro paciente é atendido. Mas temos projeto para reestruturar um espaço específico para ela, onde a mãe que tem dificuldade no aleitamento, no manejo, na pega ou alguma complicação decorrente dessa amamentação, pode ser atendida individualmente. A gente não vai colocar nenhum outro paciente lá, até para diminuir risco de contaminação e a gente poder ficar com ela o tempo necessário, né? Esse consultório que a gente tem hoje, quem utiliza é a enfermagem, normalmente. Mas, se chegarem 2 gestantes duas mães, ao mesmo tempo, a gente leva ela para outro consultório e a gente dispõe o atendimento que ela tem necessidade. O que mais que a gente está trazendo de novo, né? Nós vamos começar com a laser terapia, adquirimos um aparelho para o município, vamos passar por capacitação para daí a gente poder disponibilizar esse atendimento também. E temos as consultas médicas, ginecologia, obstetrícia, o aconselhamento contraceptivo, temos a prevenção do câncer de colo uterino, de mama, entre todas as ações lá no CAM. Soninha, um prazer recebê-la aqui em Rio do Sul. Conta pra gente um pouquinho como é a Associação Brasileira de Aleitamento Materno, o que é que esta entidade pensa e como que ela trabalha a condição do aleitamento materno aí país afora. Ela foi instituída em meados de 2015, com a ideia de um pediatra renomado em Florianópolis, junto com a minha parceria e de mais alguns colegas. E o que trouxe, o que instigou essa ideia foi a dificuldade que a gente percebia na capacitação profissional, em convencer as instituições de que a amamentação ela é científica. Os resultados do aleitamento são baixos ainda. E acontece muito só no agosto dourado. Então, o agosto dourado é o mês da campanha, é o mês que incentiva, mas ele tem que, né, como você mesmo falou aqui na nossa conversa, tem que se manter. O aleitamento materno, ele é dia a dia, né, Cris? E nesse sentido, todos os meses nós propomos ações de cursos de gestante, encontro com mães que amamentam, nas escolas, com as crianças, já fazendo trabalho de educação, com apoio de empresas. Hoje a Eletrobras nos apoia, a ENGIE nos apoia, a Assembleia, né, as casas políticas também abrem espaços para a gente estar podendo, com o nosso conhecimento, levar
dentro da estrutura que nos permitem o ensinamento para as famílias e para os profissionais de saúde. Para ter uma noção, o Agosto Dourado ele é mundial. Quando foi instituído a Associação Brasileira de Aleitamento Materno, começamos a ter mais credibilidade na apresentação e aprovação de projetos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que temos vários lá. E um dos principais foi a lei que instituiu o Agosto Dourado em Santa Catarina, onde começou realmente a ser realizada ações como essas agora por todo o município. Instiga a vontade, como a da Cris, que procurou o presidente da Associação Brasileira e disse: quero fazer um evento bonito em Rio do Sul, chamar a atenção, e estamos aqui. E é dessa forma que nós trabalhamos, né? De forma gratuita, com apoio, como a própria universidade nos apoiou, nos trazendo aqui, dando estrutura para que a gente possa trazer um pouquinho desse conhecimento para os acadêmicos de saúde que estão bastante na expectativa de aprender aí a teoria e a prática, né? Que são irmãos que andam juntos. Soninha, você falou da importância do aleitamento materno. A gente sabe dos inúmeros benefícios que o aleitamento materno traz para a mãe e para o bebê. Cris, queres falar um pouquinho? O que a gente pode trazer enquanto benefícios? Como que a gente pode discutir isso com a sociedade para a gente mostrar a importância do aleitamento materno? Então, né, ele tem vários benefícios, mas o principal é a vinculação entre mãe e filho, né? Nesses 29 anos de profissão, eu sempre falo que quando a gente corta o cordão umbilical, na hora do parto, a gente cria um cordão invisível que é o da amamentação. E ele não se desfaz. Quando a gente tem uma boa vinculação mãe-filha, esse vínculo vai permanecer para sempre, né? O ideal é que a mãe tenha o primeiro contato com o bebê já nos primeiros minutos do nascimento, que esse bebê seja estimulado à mamada. E o que ele vai ter de benefícios? Então, são anticorpos, os líquidos, os minerais, a proteção contra doenças, o ganho de peso, o desenvolvimento, né? Tem estudos que dizem que a amamentação ela permite até o desenvolvimento mental da criança. Elas têm uma capacidade, um QI maior do que pessoas que não foram amamentadas, né? E tem a perda de peso, a recuperação materna pós-parto, além do que quando a mãe está em amamentação exclusiva, ela tem uma chance menor de ter uma gravidez não planejada, né? Porque ele acaba diminuindo as possibilidades de ela ovular durante o período que ela está amamentando. Então, o retorno da sexualidade dela precisa ser assistido, mas a amamentação ajuda nessa parte também. Os benefícios, eles são muito claros, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E, de um outro lado, a gente precisa fazer com que essa informação chegue para as mães, que chegue para a família como um todo, que a gente crie essa cultura do aleitamento materno. Eu entendo que nós, profissionais de saúde, de uma maneira em geral, todos nós, profissionais da área da saúde, somos um grande elo para fortalecer essas condições do aleitamento materno. Como é que vocês veem esta importância da formação, a importância dos profissionais estarem envolvidos, de falarmos uma mesma linguagem no sentido de incentivar o aleitamento materno? Ponto-chave, uma pergunta muito importante. Não adianta atender uma mãe e ali está a informação cruzada. Eu atendi uma mãe, a Cris vai atender, o médico vai atender, você fala uma coisa, a Cris fala outra, eu falo outro, acabou com o aleitamento materno. Por quê? A mãe não sabe mais em quem acreditar. Não, põe para arrotar 20 minutos, é 20 minutos. Aí a Cris chega e fala, não precisa pôr para arrotar. Olha, para dar mamar é livre demanda, né? Não, você tem que dar mamar a cada 3 horas. Entendeu? Não, pode dar mamar assim, nessa posição. Ah, não é refluxo, não, é refluxo. Ah, o seu bebê está com cólica. Não, como aconteceu hoje, né? Até, informação. A cólica, o alimento não passa ali para o leite. E, não, ele passa sim. Acaba com toda a confiança e empoderamento dessa mãe a amamentar. Muitas mães me chamam, professora, e
quando elas me chamam, ela fala, eu não sei mais se vai resolver, eu não sei mais em quem acreditar. Então é bem claro, né? E isso tem que ser passado para os acadêmicos, que a amamentação, assim como qualquer outra profissão, ela tem um protocolo, ela tem uma diretriz, ela tem uma teoria, ela tem uma prática. E a gente sabe que cada ser é individual, mas a gente tem que ter o conhecimento sim, e sugerir para aquela mãe o que realmente é válido. Que nem a Cris falou, vamos trazer agora, né, o equipamento de laser terapia. Quem vai usar o laser? O laser é uma capacitação, né, a parte dermatológica, a obstetrícia é específica. Então muitas vezes eu vejo as pessoas aí adquirindo, Cris, esse equipamento e não tendo essa capacitação. Aí vai lá e faz um laser no machucado da mama. E aí? Que grau está esse machucado? Como avaliar esse ferimento? Esse laser ele pode ser feito em cima de uma pomada? Muitas vezes eu chego, professora, e tem uma queimadura e não é da amamentação, é da pessoa que está aplicando e não tem uma capacitação para esse processo. Então, realmente, tem que trazer a informação embasada. E o que é embasada? São literaturas fidedignas e outra, a Organização Mundial de Saúde, né, ela põe o leite humano como padrão ouro e ela dá todas as informações atualizadas. O Ministério da Saúde tem uma cartilha da saúde da família, da saúde da criança, da saúde da mulher e lá tem tudo que um profissional precisa para estar se atualizando e capacitando. É a cartilha melhor que existe para poder, né, estar ali atualizado e bem embasado e qualificado para essa área. Ainda, né, é o que a Soninha falou, é totalmente pertinente. E qual é a importância da capacitação, da formação, né? Como as pessoas moram em locais diferentes, que esse atendimento esteja muito próximo dela, né? O atendimento especializado. Quando a gente coloca distância, quando a gente dificulta o acesso, a chance, além da falta de informação adequada, a dificuldade de acesso ao serviço vai ser outro empecilho, né? Então, capacitar os profissionais, desde a formação universitária até a atuação na prática, é fundamental. O conhecimento ele se renova rapidamente e às vezes a gente não consegue acompanhar todo esse avanço. Então, ter essas oportunidades de reciclagem, de conversa, de atualização, eles são fundamentais para a gente, até para nos amparar, para que a gente possa ter certeza sobre o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, assim, né? Para além da formação profissional, nós sabemos que o aleitamento materno ele é permeado por políticas públicas. Né? Muito discute-se a formação de comitês de aleitamento materno, a condição da organização dos programas de apoio, incentivo e proteção ao aleitamento materno, os bancos de leite e uma série de outras condições que envolvem até a questão do trabalho. A gente sabe a creche que precisa estar preparada para acolher a mãe que está nutrindo, a gente sabe da importância da empresa que precisa ter a sua salinha, o seu espaço para que a mulher possa amamentar, as leis trabalhistas e todo esse conjunto. Como é que você vê, Cris, aqui na nossa região, esta interação da sociedade, da comunidade como um todo, no incentivo para o aleitamento materno? Então, né, eu falo que Rio do Sul é uma cidade muito receptiva e que a gente precisa crescer muito, apesar de toda essa abertura para novos projetos, para a possibilidade de crescer, né, a gente precisa parar hoje e avaliar. As nossas creches, elas não têm profissionais capacitados para manipular o leite e a gente não tem espaços onde eles possam estar fazendo essa manipulação. A merendeira é a mesma para uma creche com 300, 400, 500 crianças. Então, de que forma a gente consegue pensar isso para atender aquela mãe que está voltando para o mercado de trabalho, né? Como é que ela vai deixar o bebezinho dela lá? Muitas nem têm o material para estocar o leite, não sabem como fazer isso, né? Então, nós buscamos ao longo dos anos trabalhar o curso de gestante e temos tido um êxito gigantesco, os resultados são bem positivos, mas sim, a parte do aleitamento materno a gente tem que melhorar, né?
Nessa busca, o que a gente tem buscado, tem tentado encontrar hoje é um elo entre o poder legislativo, então trazer para junto de nós os vereadores, para que a gente possa pensar políticas públicas, leis de incentivo, sentar com o empresário e ver de que forma a gente consegue atuar dentro da empresa, né? A criação desses espaços não são grandes espaços, mas tem que ser um lugar criado atendendo todas as normas que existem para acolher aquela mãe, onde ela tenha privacidade, aconchego, onde ela possa estar segura, para poder atender o seu bebezinho durante a parada para amamentação. Talvez realocar ela no período que ela esteja amamentando, né? Ela não consegue sair de uma linha de produção para atender o bebê, então, por que não naquele período as pessoas de RH, os gestores das empresas sentar e conversar aonde eles podem colocar ela para que ela possa de fato parar e ter o seu direito garantido para atender a criança, caso essa criança vá até a empresa. Eu penso que hoje a gente precisaria dar um salto bem grande nessa parte. Complementando um pouquinho ali o que a Cris está falando, o ideal mesmo hoje seria investir na licença maternidade, né? Conseguir esse direito igual. Se Rio do Sul conseguisse, já seria um grande passo, né? Convencer aí os empresários, conversar com o legislativo, que foi o que a gente fez hoje, porque daí essa mãe já fica ali os 6 meses, daqui a pouco ela pega mais um mês de férias, então já complementa ali essa questão do aleitar exclusivo até os 6 meses, aí dos 6 meses até os 7 meses ela trabalha aquele período de transição para alimentação sólida. Porque é um pouquinho complicado trabalhar a ordenha do leite materno e ir lá para uma escolinha, seja pública ou privada, que não tenha aquela geladeira adequada, aquele profissional para manipular aquele leite que é vivo, que é humano, né? Que ele acaba perdendo ali a conservação, ele acaba também sendo prejudicado, contaminado e ser oferecido para aquela criança. Então já não é uma forma ideal, né? Então tá um pouquinho, professora, longe, né, de conseguir levar para a educação. É difícil, mas é uma ideia que sim é viável. Porém, a mais viável hoje é pensar no cuidado parental, pensar na licença maternidade. Não pensando só na licença maternidade como na licença paternidade, porque 5 dias de licença paternidade é o tempo que o pai respira. Ele inspira, expirou, já está voltando a trabalhar. E quando a mãe chega em casa com esse bebê, é o momento que ela mais precisa de rede de apoio. E principalmente ali à noite, ela fica o dia todo ali naquela missão, aí o pai pode alcançar o bebê, pode trazer. E assim, hoje a gente falou que ia trazer Tu falou que ia trazer o corpo de bombeiros para estar ajudando. Quantos acidentes fatais acontecem por conta desse cansaço da mãe, por conta de não ter esse apoio? Quantos bebês engasgam porque ela fica à noite ali sozinha ou o pai está trabalhando e ela acaba não dando conta? Quantos bebês sufocam porque ela dorme e cai em cima do bebê? Então olha como é delicado, né? Como a gente precisa dar esse tempo para a mãe. Quanto sofrimento quando ela tem que voltar. A Cris passou por isso, eu passei por isso. Com 4 meses de licença maternidade é quando realmente as coisas engrenaram e a gente precisa de mais uns 3 meses ali. A Covid, o que ela trouxe, né? Ela trouxe a ideia do trabalho remoto. Nós temos uma empresa em Florianópolis, na qual atende as mães, a SOS Cardio. É 1 ano de licença maternidade em casa e já começa do primeiro dia de gestação. Ela está gestante, ela comprovou, ela já trabalha remotamente em casa. Na amamentação, não. Na amamentação é 1 ano de licença maternidade, né? Então, olha que importante e que legal para a própria empresa. Não tem índices de mães que têm que faltar ao trabalho para ficar com as crianças, não tem índices de demissão, porque as mães voltam muito felizes para o trabalho e gostam de trabalhar. Tem outros exemplos, né? Então, tem que pensar muito, professora, muito, no investimento do tempo que essa mãe vai ficar com a criança, porque é o tempo da primeira fase de desenvolvimento.
Acho que é uma condição que ainda precisa de um amadurecimento social, né? Primeiro muita passo. Muita discussão e um amadurecimento. O que a gente vem buscando hoje, né, é envolver o pai nos cursos de gestante, preparar ele para ser pai, né? Pai, parceiro, muitas mães são mães solo, elas não têm o pai ao lado. Então a gente chama a família, qualquer pessoa que seja o apoio para ela, aquela referência, para entender o que é a gestação, que é um período de transformação para a mulher, o parto, o pós-parto, né? São momentos de grande oscilação, tanto hormonal quanto de humor, que trazem períodos de adaptação que são bem importantes para a mulher. Muitas no período puerperal entram em depressão, por falta de apoio, por falta de cuidado, por falta de suporte, por não se entenderem, por não se perceberem, né? A causa específica a gente não tem, mas que é fundamental hoje a gente parar, avaliar, encontrar alguma solução para poder ajudar essa mulher, né? É tão difícil quando a gente precisa e a gente bate na porta e aquela porta não abre para atender a nossa necessidade. Às vezes o profissional que está ali, ele traz uma outra, a expectativa dele não a daquela mulher. Então o que ela está precisando, né? Se a gente conseguir sentar e entender todo esse contexto, com certeza a entrega do nosso serviço ela vai ser muito melhor, né? Pensando em nos organizarmos com a experiência profissional que vocês têm e a possibilidade de passar uma dica para quem nos ouve hoje, o que deixaríamos de mensagem assim, para essa comunidade, para este público que nos ouve, para aquele que interessa pelo assunto, que gostaria de discutir, de entender um pouco mais do aleitamento materno? Uma falinha breve, o que podemos deixar para esta sociedade como um todo, para a comunidade como um todo, em termos de mensagem de promoção, de incentivo ao aleitamento materno? Posso começar? Então, né? Para você, mulher que reside no município de Rio do Sul, que é gestante ou que é mãe e está enfrentando dificuldade, o primeiro passo é conversar. Pode ser com a pessoa que está do seu lado, pode ser com a unidade de saúde, mas é importante buscar informação, né? Nem sempre a gente precisa ouvir a opinião do outro. Às vezes, a gente precisa falar. E quando a gente fala de aleitamento materno, quando a gente fala de amamentação, a gente tem que entender que é um momento tão delicado, ele passa como se fosse um fio de navalha, né? O sono que é interrompido, o excesso de preocupação, a sensação de incapacidade que a mãe carrega, às vezes olhando para o bebê, de achar que o seu leite não é suficiente, que aquela criança não está bem alimentada, né? A criança chora porque é a única forma de comunicação que ela tem nos primeiros meses de vida dela. Então, se ela tiver com frio, ela vai chorar, se ela tiver com dor, ela vai chorar, se ela tiver com fome, ela vai chorar. Mas quando a gente inicia o nosso puerpério, a sensação que a gente tem é de que a gente não tem o leite adequado, de que a gente não está sendo mulher o suficiente para atender a necessidade daquela criança, né? E a falta de suporte, seja em qualquer lugar, ela é fundamental. Então, se qualquer mãezinha de Rio do Sul estiver passando por necessidade, ela pode vir até o CAM. A gente somos 2 enfermeiras, né? Eu conto com a companhia da Janaína, que tem uma sensibilidade muito grande, é mãe, é profissional, tem experiência na área, para a gente poder atender e compartilhar, entender o que está acontecendo com a mulher nesse momento, né? Passo para você, Sonia. A gente foca na mulher, né? Porque ela que vai passar por isso, ela que é a protagonista, ela que vai cuidar daquele bebezinho e gerar esse alimento que é tão puro, que é ouro, né? Eu quero deixar um recado aqui para a mulher, que você tem capacidade, sim, de amamentar e de produzir esse leite. Acredite nisso. Ouvindo os profissionais de saúde falar no agosto dourado, a pergunta é, mas por que falar nisso se é um ato natural e instintivo? Né? Por que bater nessa tecla? E como gestante, eu estou preocupada com o meu parto. E quando chega ali o bebezinho, você vai se deparar sim com esse desafio. E especialmente aqui em Rio do Sul, fico muito feliz de saber que tem um centro de atendimento à mulher, e você agora que está nos ouvindo sabe disso.
Então procura o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher, que eu tenho certeza que vai te dar uma direção, né? Que seja para um hospital, que seja para uma unidade de saúde, o acolhimento vai ser feito. Tem que procurar essa ajuda. E o pai também, né, Cris? Levar o pai para estar participando, para estar entendendo um pouquinho desse processo, apoiar e chegar nesse resultado. E as políticas públicas, né? Elas sempre existiram. É desafio, é conquista, e tenho certeza que Rio do Sul vai dar cada vez mais atenção nesse mérito aí de evoluir aí. Eu acho que a gente esqueceu de falar, conversamos tanto, obrigado Soninha, Claro. É bem isso mesmo, porque a gente tem ainda o grupo de apoio ao aleitamento materno do hospital, né? E antes, na pergunta que você fez lá no início, foi a primeira coisa que veio na minha mente para falar e eu acabei esquecendo, que enquanto profissionais de saúde a gente trabalha muito separado, né? É a Cris no CAM, o hospital com o serviço dele, então o que mais que a gente precisa, né? Como dica para a população e para os nossos profissionais? Buscar integração. Hoje a gente conseguiu essa parceria tão valiosa entre unidade, entre o hospital regional, entre Secretaria de Saúde, que a gente consiga manter esses vínculos, não só no aleitamento materno, mas em todas as outras áreas, né? O quanto a gente pode ganhar, o quanto a gente consegue se aproximar do serviço e da população no atendimento. Acho que a nossa conversa, ela, além de ser produtiva, de plantar uma sementinha do incentivo ao aleitamento materno, criou também uma oportunidade de esclarecer para as mulheres e de abrir esse espaço. Procurem ajuda, busquem a oportunidade, né, de estar incentivando o aleitamento, de estar mantendo o aleitamento materno. A rede de serviços, ela é um forte incentivador. E nós estamos, enquanto instituição de ensino, também criando as oportunidades para que os nossos futuros profissionais da área da saúde sejam também parceiros do aleitamento materno, onde quer que estejam atuando quando saírem daqui como profissionais. Acho que o papo de hoje foi excelente, agradeço a participação de vocês, a dedicação, obrigada por estarem preocupadas com o aleitamento materno, por serem incentivadoras do aleitamento materno. E você que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar. Agradecemos pelo interesse em estar conosco até agora. Esperamos por você em outras discussões. Se quiser saber um pouco mais, acesse os links da Unidade e até a próxima.